mais um 5 Minutos de Fama, especial BBB 25, começando essa segunda-feira, mais uma semana turbo, muita adrenalina, muita agitação na casa mais vigiada e mais comentada do Brasil. E hoje eu tô aqui para falar sobre a eliminação da Dani Hipólito. Ela, infelizmente, saiu do jogo, fez aí uma jogada muito errada e acabou sendo eliminada na noite de ontem com 50,37% dos votos. Daqui a pouquinho eu vou explicar como é que a Dani chegou até esse paredão. Nesse paredão, a Dani enfrentou o João Pedro, que teve 45,38% dos votos. Ele foi indicado pela líder Vitória. E olha, gente, vamos abrir um parêntese aqui, viu? Foi a primeira vez que ele foi pro paredão, né? O João Pedro fez a estreia no paredão durante toda a temporada. E durante toda a temporada, durante todo o jogo, o João Pedro só teve apenas um voto da casa. Atenção, hein? Isso aí já acende um alerta vermelho. Esse paredão teve também o Mike, que ficou com 4,25% dos votos. A nossa querida planta, né? O nosso querido Mike, que não faz nada dentro da casa. E nesse paredão foram somados 85.364.342 votos. Foi um número bem baixo, né? Foi pouco tempo de votação também. A votação foi aberta no sábado, o paredão foi formado no sábado. No domingo já teve eliminação, quer dizer, foi pouquíssimo tempo, mas infelizmente a Dani acabou saindo do jogo. Vamos explicar então o porquê que a Dani entrou para essa dinâmica, né? O porquê que ela acabou sendo eliminada. O que aconteceu foi o seguinte: teve uma dinâmica lá dentro da casa, dessa dinâmica sobrou o Mike e a dona Joselma, e os dois tinham que indicar em consenso, em comum acordo, alguém para o paredão. Como, claro, eles fazem parte de grupos diferentes, a Dani acabou colocando aí o pescoço dela na forca, acabou se oferecendo para ir para esse paredão e foi eliminada. Na minha opinião, foi uma jogada muito errada. Eu acho que ela poderia ter repensado isso de uma outra forma. Ela fez isso como forma de talvez, né, aliviar o Diego, né, o irmão dela. Talvez se o Diego fosse para o paredão, então ela fez isso de uma forma que o grupo não ficasse desfalcado, mas também ela não tinha certeza nenhuma sobre essa indicação do Diego ao paredão, então ela colocou a cabeça dela a prêmio e infelizmente ela acabou sendo eliminada. O discurso do Tadeu da eliminação foi um discurso que falou sobre os irmãos, falou sobre a questão dos irmãos jogarem juntos, mas que num determinado momento do jogo, quando as duplas foram desfeitas, era cada um por si. O Tadeu falou também sobre a individualidade, eu achei isso muito legal, mas teve uma parte aqui que eu destaquei sobre a Dani, que ele falou o seguinte, abre aspas: se oferecer para o paredão não foi um exagero, de onde vinha a certeza de que o Diego iria para esse paredão? Fecha aspas, exatamente o que eu acabei de falar, né? Ela se colocou ali para salvar o irmão, para tentar salvar o irmão, foi eliminada. A gente sabe que a Dani fez um tipo de jogo também assim bastante diferente. Em todos os momentos ela sempre deixou muito claro que ela não gostava de polêmica, não gostava de briga, não gostava de gritar. Ela queria fazer um jogo mais paz e amor, mas a gente também sabe que jogo paz e amor dentro do BBB não funciona. Teve um outro trecho do Tadeu que eu também queria destacar aqui no nosso programa, que ele disse o seguinte, abre aspas: o sacrifício da Dani tirou da Delma um peso importantíssimo. Exatamente, fecha aspas. Exatamente isso. A dona Delma, né, a Joselma, ela teve a oportunidade, junto com o Mike, de tentar desfazer o grupo deles. Eu acho que eles teriam, assim, grandes possibilidades de discutir essa questão do jogo, e ela ali de uma forma muito pacífica. Eu não sei se conta a questão da idade, se conta a questão também de tática de jogo, da maneira como se vê as coisas. Também é preciso levar em conta que já está na reta final, o reality já está na reta final, então assim, a gente não sabe o nível de cansaço, de esgotamento deles, né? Principalmente da dona Joselma, que já que já tem assim, né, mais idade, um pouco mais de idade, mas é importante a gente dizer que, conforme o Tadeu ressaltou no discurso, ela jogou fora uma grande oportunidade, né, e o jogo acabou voltando para o mesmo lugar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também, viu? Porque o Mike foi líder novamente, teve indicação ao paredão, que não foi surpresa para ninguém, mas assim, eu acho que a Joselma, ela jogou fora ela deveria ter conversado com o Guilherme, ela deveria ter pedido mais orientação para o Guilherme que tá jogando muito bem a respeito dessa decisão, né, dela e o Mike, mas ela acabou se enrolando toda e acabou aceitando mesmo a Dani como indicação, favorecendo o grupo adversário, porque deu no que deu, né?
deu no que deu. Mike líder, deu no que deu. O João voltou do paredão, né? O João Pedro. Então, quer dizer, a coisa aí tá muito estranha. Ela jogou uma oportunidade fora. A saída da Dani da casa foi uma saída, assim, acho que bem leve, conforme foi o jogo dela durante todo o tempo. Ela foi ali, abraçou todo mundo. Ela disse também que o que aconteceu no jogo vai ficar dentro do jogo, né? Até certo ponto, porque depois, lá na conversa com o Gil do Vigor, né? Lá naquele bate-papo do BBB, ela ficou muito assustada com o que ela viu em relação a Graciane, em relação a outros participantes. Então, assim, acho que mudou um pouco o pensamento dela em relação a alguns participantes, mas realmente o que acontece na casa fica na casa. Ela falou que estava saindo muito leve, né? Que ela estava saindo assim muito bem, muito em paz, agradeceu muito a Deus pela oportunidade, pela chance dela estar nesse reality, que é uma grande vitrine, né, para todo mundo. E ela falou uma coisa muito interessante enquanto ela estava cruzando o gramado pro irmão dela, pro Diego, que foi, ela agradeceu ao Diego por ter escolhido ela como dupla para entrar no programa, porque foi a realização de um sonho dele, mas também foi a realização de um sonho dela. Então, assim, a gente teve aí a confirmação, a certeza de que a Dani, ela foi convidada pelo próprio Diego para poder entrar no jogo, para poder jogar. Então, assim, acho que ela poderia ter se colocado mais, ela poderia ter mostrado um pouco mais, né? Já que ela falou tanto em mostrar uma Dani Hipólito para o Brasil todo, uma Dani diferente, né, do esporte. Eu acho que nesse ponto ela deixou muito a desejar. E aí, lá no palco com o Tadeu, ele perguntou para ela o seguinte: Dani, qual foi o seu maior desafio na casa? E sabe o que ela respondeu, gente? Ela disse que para ela o maior desafio foi ter ficado esse tempo todo trancada, que ela já tinha passado por outras experiências dentro do esporte, né, com treinamentos, né, com aquela coisa toda que fica reservado ali antes das competições, mas ficar trancada esse tempo todo dentro da casa para ela foi um grande desafio. Ela falou novamente sobre não gostar de confusão, sobre não ter aumentado o tom da voz dentro do jogo, sobre não ter se metido em grandes polêmicas, sobre nada disso, que foi o jogo dela, que ela é assim mesmo, é a maneira dela de ser. E aí, lá no discurso da eliminação, o Tadeu disse assim, que cada um estava escrevendo a sua história e que o que deixou transparecer muito pra gente em que a Dani, ela não conseguiu escrever uma história concreta, uma história assim sólida, uma história interessante, empolgante dentro do BBB. Ela ficou muito tempo ali defendendo o Diego, toda hora defendendo o Diego, é meu irmão, tudo bem, é seu irmão, mas ele também é um outro participante, ele também está na disputa pelo prêmio. Então acho que ela levou muito essa coisa da família, muito essa coisa do coração, e falta jogo, gente. Infelizmente o Big Brother é assim, ele é um jogo muito cruel. Ele é um jogo de muitas decisões assim que as pessoas precisam tomar, às vezes ali na hora, no sincerão, ou numa votação aberta, mas é preciso estar preparado para tudo. Eu acho que a Dani levou muito coração para dentro da casa, é o jeito dela de ser, a gente não está julgando a pessoa, a gente está julgando a jogadora. Ela se arriscou, ela jogou sozinha durante algum tempo, muitas vezes ela não combinava o jogo com o próprio Diego, né, pelo fato de ser irmã dele, mas eu acho que nessa reta final, percebendo essa situação toda, percebendo essa divisão radical que ficou a casa, né, pelos quartos, eu acho que ela não poderia ter se prejudicado, ela não poderia ter se arriscado da maneira como ela se arriscou. Era óbvio que ela se arriscando dessa maneira, ela tinha sim grandes chances de de ser eliminada, de não voltar para casa, e acabou acontecendo isso. Infelizmente a Dani foi eliminada, mas eu acho que também foi no tempo certo, né? Eu acho que ela teve oportunidades, muitas oportunidades, principalmente de sincerão, principalmente nos embates dela com a Graciane. A gente ficou ali querendo ver mais da Dani, né? Querendo ver a Dani se colocando nesses embates, nesses confrontos que ela teve ali com a Graciane e tudo, mas infelizmente isso não aconteceu, e o jogo seguiu e acabou sendo a vez dela, ela acabou saindo, o público não estava realmente gostando, e fim de jogo para Dani Hipólito. O programa de hoje é um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais corrido, porque afinal de contas é modo turbo, né? Semana começando, modo turbo, a gente está aqui fazendo o programa, mas também está de olho em tudo que está acontecendo na casa, e desde a eliminação da Dani na noite de ontem, muita coisa aconteceu. Uma delas foi a prova do líder, uma prova do líder que eu achei bastante interessante, que lembrava muito, para quem acompanha reality, acompanha programas lá de fora, né? Aquele game da lava, que você não pode pisar em falso, senão você cai
cai na lava. Tem um game assim muito interessante, vocês podem procurar aí nas plataformas digitais, e essa prova foi mais ou menos isso. Eles tinham ali uma prova de agilidade, uma prova de rapidez também, né? Uma prova de raciocínio também, que exigia um certo raciocínio, e que eles tinham que passar por obstáculos, né? Aquela coisa toda de etapas, passar por obstáculos, e quem ganhou a prova, para surpresa de poucos, né? Foi o Mike. O Mike, que é muito bom em prova de sorte. A decisão dessa prova não foi a parte de agilidade, foi a segunda parte, que foi a parte de sorte, onde ele ali estava disputando com a Renata, né? Então, assim, ficou entre ele e a Renata na segunda etapa, na etapa final, e acabou ele com sorte escolhendo um número que precisava escolher, acertando e se consagrando líder. Depois dessa prova do líder, depois dessa consagração do Mike como líder novamente, né? Até então a gente estava com o reinado aí da vitória, mas aí o Mike venceu essa prova, teve indicação ao paredão. E também, claro, não foi surpresa para ninguém. O Mike indicou o Diego novamente, ele insiste em indicar o Diego novamente, batendo sempre nessa mesma tecla, contando sempre essa mesma história, né, do Diego, que já está cansativo. O que eu gosto muito das caras que o Diego faz, né, quando o Mike faz essas indicações, né, ou quando o Mike se refere a ele faz uma cara de deboche gigante, e isso está fortalecendo muito o Diego. E com isso, depois da indicação do líder Mike, que indicou o Diego para o paredão, teve votação na casa. E a casa, gente, acabou mandando com 5 votos o João Gabriel. Exatamente, o João Gabriel foi pela casa com 5 votos, era óbvio, porque o grupo contra o João Gabriel está muito maior, por enquanto, é bom abrir o olho. Então o João Gabriel foi o primeiro mais votado pela casa com 5 votos, e o segundo mais votado com 3 votos foi a Vitória. Sendo assim, o paredão foi formado, né, entre o Diego, o João e a Vitória. E esse paredão formado, a votação já está aberta no G-Show, esse paredão formado eu acho que vai ser muito importante, e é uma chance maravilhosa da gente desarticular os gêmeos, né, de desfazer essa dupla. Até porque a gente está vendo aí que durante todo o tempo do jogo eles são engraçadinhos, fofinhos, bonitinhos e tal, mas assim, não acrescentam em nada, estão nesse grupo água com açúcar do Mike e da Renata, né? Então, assim, com essa votação aberta, a gente tem essa oportunidade de eliminar o João Gabriel, até porque a gente ainda quer ver um pouco mais de jogo da Vitória, a gente quer ver um pouco mais de jogo do próprio Diego, né? A gente quer ver esse confronto, esse grande finale entre o Diego Hipólito e o Mike, a gente quer saber como é que vai ficar essa história toda, né? Então a gente não pode jogar uma chance dessa fora. Agora são 9 participantes na casa, o clima tá ficando cada vez mais tenso. Depois de amanhã, de terça-feira, serão apenas 8 participantes, ou seja, a coisa tá complicando cada vez mais. É hora do pessoal lá dentro começar a se concentrar, começar a perceber como é que vai ficar essa configuração de jogo depois dessa eliminação de amanhã, de terça-feira, mas o clima tá bastante tenso, viu? Acabou, agora acabou, é reta final, é hora mesmo de lutar, é hora de brigar por esse prêmio, que já passa aí de 2,5 milhões de reais, né? Então é hora de abrir o olho. 9 participantes, são 9 chances, a partir de amanhã serão apenas 8 chances, então é hora de ficar atento a essa história toda. Antes da gente terminar, vamos falar sobre esse beijo do Mike e da Renata, né, gente? Na minha opinião, foi um beijo, uma aproximação completamente fake, é completamente uma jogada do Mike. Ele percebeu que a Renata tá sozinha, que a Renata já se estranhou com os gêmeos, né, por conta de fofoca, por conta de coisas de jogo. Então, assim, ela tá sozinha. O que ele fez? Na festa, né, nessa última festa que teve, na festa do sábado, ele deu um puxão na Renata, aproveitou ali o embalo da música, aproveitou o clima todo, deu um puxão da Renata e tascou um beijo na Renata. Eles trocaram um beijo, foi aquele beijo cinematográfico, beijos que a gente sentia falta, né, nesse BBB. Lembrando que lá no começo do jogo o Mike já tinha demonstrado um certo interesse na Renata, mas ele estava ainda ali conhecendo a Giovana, né? Tava meio que, depois no momento ele parecia que ele estava querendo ficar com as duas, mas agora é óbvio que isso é tática de jogo, é óbvio que isso é um recurso desesperado para poder fortalecer a jogabilidade dele, para fazer a última aliança, a última cartada do Mike, a última tentativa,
para poder se manter no jogo. Então teve esse beijo todo, teve essa aproximação mais assim romântica, porque é óbvio, a gente gosta de romance, a gente gosta de casalzinho, mas na reta final, gente, faltando poucos dias para terminar o jogo, fazer casalzinho uma hora dessa é pura tática de jogo, é pura jogabilidade. A gente não tá condenando não, cada um joga com as armas que tem, né? Mas vamos combinar que sentimento ali não existe. Como eu falei aqui, paredão formado, vamos ver quem é que vai sair. Será que vai sair o Diego? Será que vai sair o João Gabriel? Será que vai sair a Vitória? Gente, tá ficando cada vez mais difícil. Eu acho que a Vitória, ela deu uma recuperada, né, de uns tempos pra cá, ela tem se mostrado assim mais interessante pro público. O Diego, depois que adotou esse personagem, que eu acho que é um personagem, né, introspectivo, filosófico, todo cheio de ideias, começou também a agradar o público. São dois participantes muito fortes. Não sei se o João vai ter, né, o João Gabriel vai ter essa força toda aí de se manter no jogo. Eu não sei como é que tá a torcida deles aqui fora, mas uma outra pergunta que eu vou fazer é o seguinte: cadê o Guilherme, hein? Guilherme precisa se mostrar mais. Essas semanas agora, esses dias são muito, muito importantes. O Guilherme precisa se mostrar mais. Eu já percebi que ele já deu uma afastada ali da dona Joselma para fazer um jogo dele sozinho, né? Eles também já estavam divergindo em algumas questões. Então, assim, é importante que o Guilherme também abra os olhos. Se ele quiser estar entre o top 3, é muito importante que ele abra os olhos. E a dona Joselma vai ficando cada vez mais, né? Tá igual o Mike, vai ficando. Gente, será que o Mike vai pra final? Olha, não sei, muitas surpresas, muitas revelações ainda vão acontecer nesse jogo que, apesar de estar na reta final, ainda tem muita coisa para acontecer. E a gente, claro, vai ficar aqui de olho em tudo. Eu volto na quarta-feira com o eliminado da semana, ou então, gente, a qualquer momento aqui no nosso canal. A gente se vê, até lá!